A palavra minoria, nesse caso, não se refere a um número menor de pessoas, mas sim a uma situação de desvantagem social. Ou seja, apesar de muitas vezes coincidir de um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fator numérico o essencial para que uma população possa ser considerada uma minoria. São as relações de dominação entre os diferentes subgrupos na sociedade e o que os grupos dominantes determinam como padrão que delineiam o que se entende por minoria em cada lugar. Comportamentos discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar os grupos minoritários. As características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns às minorias, como vulnerabilidade. Os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso, é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Um exemplo, os transgêneros. As características podem variar para cada grupo minoritário, mas alguns elementos costumam ser comuns às minorias, como vulnerabilidade. Os grupos minoritários, em geral, não encontram amparo suficiente na legislação vigente, ou, se o amparo legal existe, não é implementado de modo eficaz. Por isso, é comum a luta desses grupos por terem sua voz mais escutada nos meios institucionais. Um exemplo, os transgêneros. Identidade é informação. Mesmo que exista há muito tempo e que tenha tradições sólidas e estabelecidas, a minoria vive em um estado de ânimo e de constante recomeço de sua identificação social, por terem de se afirmar a todo momento perante a sociedade e suas instituições, reivindicando seus direitos. Um exemplo, os negros. Luta contra privilégios de grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes e muitas vezes discriminados, as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Essa luta, na atualidade, tem como grande marca a utilização das mídias para expor a situação dessas minorias e levar conhecimento para a população em geral. Um exemplo, as mulheres. Estratégias discursivas. As minorias organizadas, em geral, realizam ações públicas e estratégias de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Além das mídias já citadas, passeatas e manifestações podem e são frequentemente utilizadas. Um exemplo, o movimento LGBTQIA. As minorias podem ser discriminadas por diversos motivos. Alguns exemplos são étnicos, religiosos, de gênero, de sexualidade, linguísticos, físicos e culturais. Os judeus, por exemplo, são um grupo hegemônico em Israel, mas podem ser considerados minoritários em outros países, como os que há predominância católica. Os curdos são considerados minoria na Turquia, enquanto os descendentes de turcos são considerados um grupo minoritário na Alemanha. No Brasil, podemos citar como exemplo de minorias mais conhecidas as populações negras, LGBTQ+, de mulheres, indígenas e de deficientes. Em cada país ou região diferente, população podem ser consideradas minoritárias e depender dos grupos que dominam as instituições do local, sendo que um mesmo grupo pode ser dominante em um lugar e minoritário em outro. Não podemos resumir preconceito a racismo, visto que o preconceito pode advir de várias outras diferenças, como gênero, local de origem e orientação sexual. Porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como as outras formas, manifesta-se de diversas maneiras, fazendo vítima todos os dias. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupo por causa de sua etnia ou cor. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas, principalmente, à longa escravização de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. O racismo estrutural, de maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível, essa forma de racismo tende a ser muito perigosa por ser difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutido em nossos costumes
e que promove direita ou indiretamente a segregação ou preconceito racial. De acordo com o professor Silvio Almeida, todo racismo é estrutural. Ele precisa de uma estrutura social para que a discriminação continue sendo o sistema e o poder funcione sempre, no mesmo sentido. Precisa-se ter mecanismos estatais, mecanismo ideológico, mecanismo jurídico, que vão estabelecer o limite do comportamento das pessoas que vão pertencer a certos grupos, e estruturas econômicas. O racismo só funciona se houver essas estruturas, para que haja vantagens e desvantagens para grupos que são racializados. Como Nelson Mandela retrata em uma das suas frases, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Somos todos iguais.